Você já se perguntou o que realmente acontece quando uma estrela se aproxima de um buraco negro? Imagine, por um momento, a cena. Uma enorme massa de plasma, brilhando intensamente, prestes a ser devorada por um dos objetos mais enigmáticos e poderosos do universo. À primeira vista, pode parecer um espetáculo distante e quase incompreensível. Mas o que se segue é uma luta impressionante pela sobrevivência, um drama cósmico que se desenrola em tempo real. E você está prestes a testemunhar isso. O buraco negro que está consumindo uma estrela em tempo real é mais do que uma simples curiosidade astronômica, ele representa os limites do universo, a dança cósmica da criação e destruição. À medida que exploramos esta narrativa, você não apenas entenderá os mecanismos desse fenômeno, mas sentirá a emoção de acompanhar esse evento cósmico multicolorido e tumultuado. Confie em mim, você não vai querer perder isso. Primeiro, vamos definir o que exatamente é um buraco negro. Você pode estar pensando, mas eu já sei o básico. E é verdade, a maioria de nós já ouviu falar dos buracos negros em regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar. Eles se formam quando estrelas massivas esgotam seu combustível nuclear e colapsam sob sua própria gravidade. Contudo, poucos sabem como isso se aplica a eventos cósmicos da atualidade, como uma estrela sendo devorada. Agora, você pode estar se perguntando qual é a real importância de acompanhar esse processo. Ao acompanharmos a devoração de uma estrela por um buraco negro, estamos essencialmente assistindo à transformação de matéria em energia. Esse processo gera uma quantidade imensa de radiação, que podemos observar através de telescópios, incluindo raios-x e ondas de rádio. Imagine isso! Enquanto assistimos a essa batalha cósmica, estamos vendo elementos da criação se transformarem por energia e se perder para sempre. Surpreendente, não é? O que você talvez não saiba é que isso não ocorre de maneira silenciosa. Na verdade, a devoração de uma estrela por um buraco negro produz uma quantidade colossal de energia, equivalente à que nosso Sol emitirá durante toda a sua vida. Essa energia é liberada em forma de luz, calor e radiação, iluminando os arredores até mesmo a distância de milhões de anos-luz. Assim, por meio de tecnologia avançada, cientistas como os astrofísicos da NASA e do Observatório Europeu do Sul têm nos permitido observar essas interações mais de perto do que nunca. Enquanto isso, você pode se perguntar como sabemos que uma estrela está realmente sendo devorada. O que é fascinante é que os astrônomos usam uma combinação de observações tradicionais e novas tecnologias para monitorar essas situações. Recentemente, por exemplo, uma equipe de cientistas detectou um evento chamado TDE, disrupção de maré, onde a gravidade do buraco negro é tão forte que literalmente despedaça a estrela. Aqui está um fato que pode surpreendê-lo: esses eventos TDE não são tão raros quanto você imagina. Pesquisas indicam que, em nossa galáxia, a Via Láctea, pode haver até uma dúzia de eventos de destruição de estrelas por buracos negros a cada ano. Isso nos leva a pensar em quantas explosões cósmicas estamos perdendo e em quantas mais estarão acontecendo enquanto falamos. Você já parou para pensar na quantidade de energia e matéria que está em jogo, e como essa massa é um ciclo vital no universo? Cientistas perceberam que, quando uma estrela é capturada por um buraco negro, uma parte de sua massa é ejetada em forma de jets relativísticos, jatos de matéria que viajam próximos à velocidade da luz. Quando pensamos sobre isso, é quase como se a estrela estivesse tentando escapar de uma força que a puxa de volta. Esses jatos são visíveis em certas faixas do espectro eletromagnético e podem fornecer informações valiosas sobre o buraco negro e suas propriedades. Fascinante, certo? Mas essa é apenas a ponta do iceberg. Agora, você pode estar curioso para saber como as estrelas se tornam vítimas de buracos negros. Há uma maravilhosa simetria na maneira como as estrelas e buracos negros interagem. Quando uma estrela se aproxima demais de um buraco negro, a força gravitacional intensa provoca o que chamamos de disrupção de maré. Esse termo, que pode parecer assustador, refere-se ao efeito que a gravidade tem em objetos que se aproximam de um buraco negro. O que acontece é que as diferentes partes da estrela são puxadas em direções diferentes pela gravidade, resultando em uma forma de estiramento e, eventualmente, em uma verdadeira desintegração. Imagine a imagem de uma bola de massa sendo puxada por mãos invisíveis. O buraco negro estira e puxa essa estrela, deixando um rastro de poeira e gás que brilha intensamente. E você já se perguntou o que acontece com o material que sobra? Por incrível que pareça, esse material não desaparece completamente, parte dele pode ser absorvido pelo buraco negro, enquanto outras partes são ejetadas para o espaço,
sem deixar vestígios. Essa interação gera algumas das explosões mais brilhantes do universo, um espetáculo visual que é estudado por cientistas em todo o mundo. Então, o que vem a seguir? Você deve estar se perguntando sobre as consequências de uma estrela sendo consumida por um buraco negro. A verdade é que essas interações moldam a química do universo. Os elementos, que normalmente estão em um estado estável em uma estrela, são liberados e espalhados pelo cosmos. A criação de elementos pesados, como ouro e platina, pode até estar ligada a esses eventos cataclísmicos. Em essência, essa morte de uma estrela pode muito bem significar o nascimento de novos mundos. Mas há mais em jogo aqui. O que é ainda mais intrigante é que os buracos negros têm a capacidade de influenciar a formação de novas estrelas, de maneira quase paradoxal. Eles liberam forças gravitacionais que podem agrupar o gás e a poeira no espaço ao redor. Pense nisso como uma tempestade gravitacional, onde a destruição de uma estrela pode ser o ponto de partida para a criação de várias novas estrelas e sistemas planetários. Já parou para pensar nas implicações filosóficas disso? É um ciclo contínuo de vida e morte, onde a destruição gera a possibilidade de nova criação. Em uma vertente mais poética, isso nos leva a refletir sobre a nossa própria existência. Nós também somos feitos de estrelas, e neste ciclo vasto e grandioso, fazemos parte de algo muito maior. O conceito de que a morte de uma estrela pode trazer à vida novos mundos é um belo lembrete da interconexão do universo. Enquanto você assimila isso, é perfeitamente natural se perguntar em como podemos observar realmente esses fenômenos distantes. As tecnologias que desenvolvemos ao longo das décadas nos proporcionaram uma janela para explorar esses mistérios cósmicos. Com telescópios poderosos como o Hubble e novos métodos de análise de dados, somos capazes de monitorar esses eventos em tempo quase real. A combinação de dados de diferentes comprimentos de onda nos ajuda a reconstruir o que está realmente acontecendo em um evento de disrupção de maré. Um exemplo impressionante foi o evento TD 2019, que foi amplamente estudado por astrônomos assim que foi detectado. A partir de observações em várias faixas do espectro, os cientistas conseguiram rastrear o que restou da estrela e como sua interação com o buraco negro mudava à medida que o tempo passava. Isso nos dá um vislumbre incomparável de processos que normalmente estão a milhões de anos-luz de distância. Agora, apreciaremos um momento para refletir sobre o que significa tudo isso. Será que você, assim como eu, se sente maravilhado com a capacidade da ciência de conectar o passado e o presente em um instante? E se você pudesse, de alguma forma, testemunhar tudo isso de perto, sentindo a gravidade das forças colossais em ação? Fique atento, pois na segunda parte desta narrativa, vamos mergulhar em mais detalhes sobre como cada etapa dessa interação ocorre e quais são suas implicações cósmicas, assim como as histórias das estrelas que já foram consumidas pelos buracos negros ao longo do tempo. Essa jornada fascinante não terminou, na verdade, está apenas começando. Quando falamos sobre eventos de disrupção de maré (ATD), as imagens que vêm à mente são de forças cósmicas em ação, de um balé de gravidade e energia nos confins do universo. A experiência de observar esses fenômenos se torna ainda mais fascinante à medida que nos aprofundamos nas etapas desse processo. Cada interação conta uma história, e é nessa narrativa que encontraremos o ensinamento sobre a natureza do cosmos. Vamos explorar a sequência dos eventos que ocorrem quando uma estrela entra na órbita de um buraco negro. Primeiro, há o chamado limite de Roche, que é o ponto em que a gravidade do buraco negro se torna dominante sobre a força gravitacional que mantém a estrela unida. Assim que uma estrela ultrapassa esse limite, é como se atravessasse uma porta intergaláctica para o desconhecido. As forças gravitacionais começam a puxar a estrela em direções diferentes, criando tensões que se intensificam conforme ela se aproxima ainda mais. À medida que a estrela é estirada, as propriedades da matéria começam a mudar. O hidrogênio e o hélio, os blocos de construção da maior parte das estrelas, começam a se desmantelar e a se reorganizar. Essa metamorfose não é silenciosa. Ao contrário, desencadeia ondas de choque que se propagam pelo espaço, liberando imensas quantidades de energia. É um espetáculo grandioso e aterrorizante, e tudo isso ocorre em um piscar de olhos em termos cósmicos. A luz emitida durante este processo pode ser detectada em várias faixas do espectro eletromagnético, permitindo aos cientistas estudar a essência da matéria e a gravidade em ações mais intensas e radicais. Uma vez que a estrela é finalmente despedaçada, seus restos não desaparecem simplesmente, eles formam um disco de acreção em volta do buraco negro. O material ejetado em sua maioria não se dispersa no espaço vazios, em vez disso, ele continua a orbitar o buraco negro, aquecendo-se à medida que colide com outras partículas no disco.
Este disco, além de ser uma confusão de partículas viajando em alta velocidade, também emite radiações intensas. Os cientistas, então, utilizam ferramentas avançadas, como telescópios de raios-x, para captar essas emissões e entender as complexidades da matéria que estava antes unida em forma de estrela. Com isso, estamos não só assistindo a uma destruição, mas presenciando também uma criação. Os eventos que ocorrem nessas interações são ricos em informação, permitindo que os cientistas construam modelos sobre a natureza do espaço e do tempo. O conhecimento obtido a partir desses estudos irá além da compreensão dos buracos negros, ele também pode fornecer insights sobre a formação de sistemas planetários, a evolução de galáxias, e até mesmo, a busca por vida fora do nosso sistema solar. Quando a energia de um evento de disrupção de maré é lançada ao cosmos, ele pode gerar ondas gravitacionais, ondulação do espaço-tempo que traz à tona outro aspecto fascinante da física moderna. Esses fenômenos podem ser detectados por tecnologia avançada, como o LIGO, que permite aos cientistas ouvir o eco dessas interações a bilhões de anos-luz de distância. É uma abordagem completamente nova que nos ajuda a estudar eventos que, até poucos anos atrás, eram apenas teorias. Enquanto as pesquisas continuam, surgem novas perguntas e possibilidades. A classificação dos buracos negros em pequenas, médias e supermassivas é um tema em discussão entre os cientistas. Os buracos negros supermassivos, que podem ter massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis, estão presentes no centro das galáxias. A Via Láctea, por exemplo, abriga um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário Asterisco. A relação entre esses buracos negros e o crescimento e a formação de galáxias ainda é um mistério em aberto. Como a absorção de matéria e energia influencia a evolução de uma galáxia ao longo do tempo? Que segredos estão guardados nas sombras de seus limites gravitacionais? Você já parou para pensar em qual seria o impacto no nosso mundo se tudo na nossa galáxia estivesse mais próximo de um buraco negro? Essa perspectiva pode nos levar a considerações sobre nosso próprio lugar no cosmos. O que nos conecta a essas estrelas além de bilhões de anos-luz? Podemos ver nossas vidas, nossa existência, como parte desse imenso ciclo de destruição e criação? A questão da interconexão se torna cada vez mais poderosa à medida que expandimos nossa compreensão sobre o universo. Nosso legado estelar não se limita apenas ao nosso planeta, mas abrange toda a vastidão do cosmos, onde cada elemento encontrado na Terra pode ter se originado da morte de uma estrela. Enquanto o tempo avança, vamos analisar a perspectiva emocional que pode surgir com esses eventos cósmicos. Qual é o peso simbólico de observar a morte de uma estrela, que pode ser vista como um espelho de nossas próprias experiências de perda e renascimento? Cada vez que uma estrela é destruída, uma nova oportunidade de criação é dada ao universo. Esse ciclo de vida é algo que pode ressoar profundamente em nós, como uma lembrança de que cada fim é também um novo começo. Por fim, ao falarmos dos buracos negros e da devoração de estrelas, não podemos deixar de considerar o futuro da humanidade diante dessas forças cósmicas. Com a evolução da tecnologia, temos uma janela para o espaço e um convite para explorar o desconhecido. Contribuindo para a navegação no cosmos, imaginamos um dia em que poderemos enviar sondas ou até mesmo naves espaciais em busca de entender esses seres imensos que dominam nossas galáxias. Cada avanço que fazemos desdobra novas perguntas, novas curiosidades. O que reside nas profundezas do universo que ainda não conseguimos compreender ou observar? É aqui que encontramos nossa chamada para a ação. Se a pesquisa em astrofísica e astronomia nos ensina algo, é que o conhecimento é um percurso contínuo. À medida que continuamos a investigar o cosmos, notamos que isso não se refere apenas a um desejo de saber, mas a um embasamento essencial para nossa própria existência. Os buracos negros não são apenas devoradores de estrelas, são portadores de histórias e de potencial sobre direitos de nascimentos de novos mundos. Enquanto as estrelas dançam e se desfazem sob o olhar atento da humanidade, nós, como observadores, devemos ser ativos, engajados e inspirados. Neste momento de reflexão e imaginação, fiquemos com esta certeza, na jornada que estamos percorrendo por meio do tempo e espaço, por meio da morte e da vida, é, acima de tudo, uma experiência coletiva. Nós somos tanto criadores quanto criaturas nesse universo vasto e em constante transformação. E ao encararmos o abismo que representa um buraco negro, que possamos lembrar que, na verdade, nos deparamos com a possibilidade infinita, a chance de continuarmos a explorar, a aprender e criar, mesmo em meio à imensidão das forças que nos cercam. Portanto, enquanto você reflete sobre o que significa uma estrela sendo consumida por um buraco negro, lembre-se de que também somos parte desse ciclo eterno, ecoando as vidas passadas e futuras.
O cosmos não é um espetáculo distante reservado apenas a telescópios e cientistas, ele é uma jornada que todos nós compartilhamos. E, talvez, a resposta para a origem da vida e do universo não esteja apenas nas estrelas, mas em nós mesmos. Assim como os elementos se entrelaçam, nós também encontramos nosso lugar, uma parte mortal dessa intrincada tapeçaria cósmica. O que está por vir é uma exploração contínua das possibilidades, e as melhores histórias, assim como o universo, estão longe de serem contadas.